fenômenos. As revelações de Deus através de fenômenos. E o texto está no livro do Êxodo, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Vamos à leitura. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreram nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tornaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Meus irmãos, é bem interessante pensarmos que Deus realiza vários fenômenos. No decorrer da história, o Senhor tem manifestado sinais aos olhos dos homens. E o meu objetivo nessa manhã, é óbvio, não é concluir todas as revelações de Deus através dos fenômenos. Nem eu e nem todos os homens que existiram um dia sobre a face da terra seríamos capazes de finalizar ou de concluir toda a revelação que está implícita ou explícita diante dos fenômenos que o Senhor realizou na terra. Nem todos os homens juntos, somando cada um aquilo que ele percebeu, seria suficiente para concluir as infinitas revelações de Deus ao homem através dos fenômenos que ele realiza. Porém, nós precisamos perceber aquilo que fica claro para não nos confundir com aquilo que é fantasioso. Eu conversava com uma irmã a respeito disso e ela
dividiu comigo sobre a fala de um cobrador de ônibus, quando se referiu ao momento atual da pandemia e disse: eu acredito que isso foi uma manifestação de Deus para barrar, consertar o homem diante das perversidades e das maldades que ele tem realizado. Então, o que ele acreditava ou estava propenso a crer é que esse fenômeno atual, assim como certamente interpretou outros fenômenos narrados na Bíblia, foram na verdade uma manifestação de Deus para consertar o homem, para trazer arrependimento ao homem, para mudar a história do mundo. Pois bem, eu quero dizer para você que isso seria um reducionismo de tudo aquilo que o Senhor mostra, da profundidade que existem através dos fenômenos que são manifestos por Deus. O ímpio, pecador, ele jamais se converterá porque viu Deus manifestando um grande milagre. As manifestações de Deus nunca tiveram como objetivo consertar o homem, as manifestações fenomenológicas. Nós precisamos entender o que o próprio Deus revela quando ele manifesta um fenômeno. Por exemplo, quando o Senhor trouxe a destruição na raça humana, deixando apenas Noé, ele anunciou que o homem era perverso, havia violência, e que ele iria acabar com a raça humana, porém ele achou graça em Noé. Gênesis capítulo 8. Noé entra na arca, como você conhece a história. Após o dilúvio e toda a raça humana ter sido destruída, sobrando apenas Noé e sua família, aquele em que Deus se agradou, Noé sai da arca. Uma nova história humana será iniciada, uma nova história no que diz respeito a um novo povoamento. Mas vejam o que Deus vai falar após Moisés sair da arca e oferecer um sacrifício ao Senhor. Gênesis 8, vamos ler do 20 ao 21. Gênesis 8, 20 a 21. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem, do coração do homem, é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementes cega, e frio e calor, e verão e inverno,
e dia e noite não cessarão. Vejam o que Deus está revelando para o homem após o homem sair e oferecer um culto a ele. Ele vai receber aquele culto. Mas Deus vai revelar. Ele não vai concluir porque foi surpreendido pelo homem. Não. Tudo que Deus vai fazer não é para que ele se convença diante do que o homem vai demonstrar. Não. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Tudo o que ele faz é para que os homens saibam quem ele é. E não para que ele saiba quem é o homem. Vejam, o Senhor vai revelar que ele recebeu o culto, porém ele vai revelar que o coração do homem e a imaginação do homem é mau. Desde a sua meninice, desde a sua infância, desde o início. E Deus não ia mais destruir tudo, a terra, por causa da maldade humana. Veja que coisa interessante. Para que eu e você saibamos que existe um mal no homem. Existe um pecado profundo, muito maior daquilo que o homem pode imaginar, que está impregnado nele, na sua natureza. Muito maior do que o homem pode imaginar. E Deus vai dizer que os fenômenos que ele manifesta, até que destruiu e acabou com uma boa parte, ou com a humanidade, mas o homem continua sendo maligno. E por quê que o homem continua sendo maligno? Porque o mundo jaz no maligno. João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 19 diz isso. Deus não está desabafando, dizendo, eu nunca mais destruirei a terra, porque o coração do homem é mau. Não. Ele está revelando para que eu e você tenhamos consciência disso. Que o mundo jaz no maligno. Significa que nós, além da natureza, nós estamos dentro desse ambiente pecaminoso. É como se tivéssemos indo de uma cidade para outra, tentando fugir de uma pandemia. Porém, o veículo pelo qual nós estamos nos transportando estivesse totalmente contaminado. O mundo jaz no maligno. Ele não está dizendo que o mundo jaz do maligno. O mundo está no maligno, dentro. O sistema, o homem está dentro de uma atmosfera pecaminosa. Por isso que a única salvação é o reino de Deus. Quando Jesus diz, o reino de Deus está em vós, está entre vós. Porque o que precisa ser mudado é o local em que nós estamos ou passamos a andar. O ambiente. O mundo jaz no maligno. Nós não andaremos em um mundo fora desta condição. O que nós podemos mudar é o lugar em que nós escolhemos para nos transitar dentro deste mundo pecaminoso. O pecado do homem é muito maior do que ele imagina. Existe uma atmosfera
perversa, maldosa e pecaminosa. E Deus vai manifestar os seus fenômenos para revelar algumas realidades existentes no homem, no mundo. E o pecado é tão grande que mesmo Deus destruindo tudo, não extingue por completo aquilo que há no homem, desde a sua imaginação. A imaginação é muitas vezes a ferramenta que nós temos para construir alguma coisa. Como vocês acham que o homem chegou à conclusão dos movimentos da Terra, dos movimentos dos planetas, das estrelas? O homem não descobriu tudo isso quando criou o telescópio, não. Há muito tempo atrás, antes de Cristo, já havia uma interpretação a respeito de tudo isso. Por quê? Porque o homem olhava para os céus, olhava para cima e através de suas imaginações e conclusões em cima dos movimentos, ele chegava a criar suas teorias. É comum imaginarmos, não fantasiarmos. A imaginação, ela é um instrumento que nós temos para construir verdades, para analisar. Todo ser humano imagina. É óbvio que é possível que ele imagine coisas que está totalmente desconectada, mas ele pode imaginar através daquilo que lhe é dado para experimentar de maneira correta. Mas a imagem de Deus foi distorcida de tal forma que, após Caim ter matado seu irmão, vamos ler no livro de Gênesis capítulo 4, o que vai acontecer, o que Caim vai perceber, o que Deus vai revelar e o que Caim vai perceber através da revelação de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 12 ao 14, que diz assim: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Vejam, a revelação de Deus é que o pecado de Caim, a maldade que está nele, interferiu na maneira com que ele irá se relacionar com a terra irá se relacionar com ele. Fugitivo e errante serás na terra. É a revelação de Deus para o homem pecador. Que o relacionamento dele com a terra será um relacionamento de inimizade. Que ele será fugitivo. A terra será um lugar em que ele correrá para tentar nunca sair dela, porém será o lugar em que ele andará fugitivo e errante. A sua estadia como pecador é uma estadia de pecador, de alguém que conspira contra a terra. Mas vejam, então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoada. Veja que Caim vai reconhecer algo interessante. Ele vai perceber que o problema dele ter matado seu irmão não consiste apenas no fato do ato final de ter matado seu irmão, mas ele já era envolvido por um pecado que era muito maior do que ele podia imaginar. Antes de ter matado seu irmão, durante o momento em que ele matou o seu irmão, e após isso, o pecado continuou crescendo. Ele era envolvido por uma atmosfera pecaminosa que, por sinal, era muito maior do que o que ele podia imaginar. Ele vai concluir certamente isso. E aí ele vai dizer: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei.
E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Interessante que Caim vai reconhecer que ele está sendo lançado da face da terra. Não que ele deixaria de viver na terra, mas que entre a comunhão que existia entre a matéria que ele foi criado e ele, havia uma ruptura. A ruptura entre ele e Deus criava também uma ruptura entre ele e tudo aquilo que foi criado por Deus e tudo aquilo que lhe deu origem. Basta olharmos os relacionamentos de pais com filhos, de maridos e esposas, de empregado, patrões, membros e igrejas. Nós percebemos facilmente esse distanciamento que há na comunhão, como é fácil discordar, como é fácil contrariar, como é fácil se incomodar, como é fácil estar apto para perceber tudo aquilo que divide. É muito mais fácil tudo isso. Porque o pecado que nos desune, ele é fortíssimo, ele é agressivo. E os fenômenos que Deus manifesta não é para consertar o pecado que há em nós. Os fenômenos servem para revelar o pecado que há em nós, que é profundo. Se nós não tivermos consciência da nossa dívida, nós nunca perceberemos quão grande é a graça do Senhor sobre nós. Alguém que não percebe a dívida que possui sobre o outro, quando é perdoado, não sabe nem por que foi perdoado e jamais reagirá com gratidão perante aquele que o perdoou, porque ele não tem noção de que é um eterno devedor. O Senhor vai revelar que existe no coração do homem um mal. E que esse mal tem a ver com o espaço que o homem dá para rejeitar Deus, optando por obedecer à sua própria natureza pecaminosa. Caim, apesar de tudo isso, vai seguir em frente. Não há um pedido de perdão, assim como não houve em Adão nem em Eva. Reconheceram, perceberam e seguiram em frente. Meus irmãos, existe dois grupos de pessoas no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Aqueles que ouvem e escutam e reconhecem e mudam, e aqueles que ouvem, mas se mantêm difícil, que se mantém resistente, mesmo sendo muitas vezes um simpatizante da palavra do Senhor. Isso é a nossa natureza pecaminosa. É possível que o homem saiba, esteja consciente de que a palavra de Deus ela é poderosa e ao mesmo tempo manter-se resistente a ela. Vejam, meus irmãos, aquilo que não tem a ver com os processos de relações humanas são muitas vezes colocadas no coração do homem uma convicção equivocada. O homem carrega em si uma natureza pecaminosa, a maldade. E Deus vai revelar que o coração do homem é mau desde a sua meninice. O homem mau sempre irá virar suas costas para Deus.
É importante que você saiba disso. Que a Bíblia revela, através das manifestações de Deus, os fenômenos que Deus opera, algumas verdades que todo ser humano precisa ter consciência. Que os fenômenos de Deus não é para consertar o homem, pois o homem é mau na sua natureza. Mas os fenômenos revelam algumas verdades que o homem não pode se enganar a respeito dela. É importante que você saiba disso, porque isso será um divisor de águas na sua maneira de lidar com o mundo, com a vida, com os outros seres humanos. Veja, é importante que você saiba disso. Existem pessoas totalmente rebeldes contra Deus. E o resultado disso será um olhar maldoso contra tudo e todos aqueles que não é Ele mesmo. Existem aqueles que vão, apesar de serem pecadores, reconhecer e seguir um caminho do conserto, mesmo lutando contra a sua própria natureza. E existem aqueles que serão rígidos, mesmo eles talvez sendo simpatizantes com a palavra do Senhor, mas eles serão duros, maldosos e serão inimigos de tudo aquilo e todos aqueles que não é Ele mesmo. O homem que busca sinceramente ao Senhor precisa estar convencido de que quando ele aceita a missão de pregar o Evangelho para as pessoas, e ela se convertendo ou não, isso não tem nada a ver com o seu amor para com aquela pessoa. A conversão das pessoas não tem a ver com o seu trabalhar bondoso e eficiente em função da transformação do pecador. Não, isso só é possível se o Espírito Santo operar. É Ele quem envia. O amor vem do Pai. O amor vem de Deus quando envia o homem para pregar aos pecadores. E aqueles que anunciam o Evangelho precisam estar consciente de que quando ele anuncia, ele está anunciando para um vale de ossos secos. Quando ele prega o Evangelho, ele é como o sopro de Deus dado a um profeta mediante a homens que são na verdade o vale de ossos secos. Não existe vida. O que existe é oposição, é morte. Como Deus disse que no dia que comeres certamente morrerás. É exatamente isso que acontece. Todos aqueles que anunciam o Evangelho precisam estar conscientes de que eles estão anunciando para um povo duro de coração. E isso não significa que aquele que prega está fora disso, não. Ele necessita tanto que o Senhor disse que para que isso fosse trabalhado, seria necessário reunir-se sempre em memória dele. Por isso que existe igreja. Está totalmente equivocado aquele que diz não precisa de igreja. Ele vai na contramão daquilo que Deus disse ser necessário. Aquele que diz não há necessidade de dízimos, de oferta, de louvor, de adoração, de estar ouvindo a palavra de Deus na casa de Deus, está equivocado entre aquilo que Deus disse ser necessário para o homem. Ele não foi convencido por Deus, ele está convencido por ele mesmo. E quando você se convence contrário àquilo que Deus mostra, significa que o teu coração está endurecido, petrificado diante da grandeza de Deus. Vejam, meus irmãos, todo aquele que anuncia, ele precisa estar consciente de que o outro
ele está coberto, imerso no pecado. Por que que ele sabe? Porque ele também está no mundo de pecado. Então ele precisa ter olhos abertos para perceber o pecado que há no mundo. Caso contrário, ele estará equivocado. Ele achará que está fazendo um favor para as pessoas, ou um favor para Deus. Não, ele está em um mundo de pecado, um mundo que está no maligno. E ele, por sair deste mundo que está no maligno, apesar de estar dentro dele e trabalhar contra ele, ele irá anunciar o que Deus revelou para ele. Arrependei-vos. Então todo cristão, todo aquele que anuncia precisa estar consciente de algo, que existem características no homem caído. Ele percebeu nele e ele irá perceber no outro. E essa certeza é tão grande que, inclusive, a verdade que ele anuncia para os homens que são rebeldes contra Deus nunca será suficiente para convencê-los. Vejam, no livro do Êxodo, capítulo 9, nós lemos aqui que o Senhor chama Moisés e manda ele anunciar para Faraó que deixe o povo ir. E o Senhor vai mostrar perante os seus olhos que é Ele quem está mandando, realizando alguns fenômenos. E observe que, mesmo o Senhor realizando alguns fenômenos perante os olhos de Faraó, olha o resultado, versículo 7 do capítulo 9. Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreram nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Olha no versículo 12 que teve uma outra manifestação de Deus através de um fenômeno, que é o fenômeno, inclusive, das úlceras, as pragas das úlceras. Haverá uma manifestação sarnenta, inclusive que irá afetar os magos, e isso de maneira imediata. Mas vejam que Faraó vai ver perante os seus olhos esse fenômeno. Mas olha o que vai acontecer com ele no versículo 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vejam que os fenômenos não vai ser suficiente para que esse homem se quebrante, para que esse homem se arrependa. Não. Ele irá endurecer ainda mais, como o Senhor tinha dito. Vejam que, por que o Senhor tinha dito? Porque Deus já tinha revelado que o coração do homem é mau, é ruim, é perverso. E é interessante pensarmos que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Será que Deus impediu que Faraó se arrependesse? Não. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, significa simplesmente que Deus mostrou que ele era Deus, e o homem que se opõe a Deus não quer aceitar que existe um Deus que domina os céus e terra. O homem, quando está imerso em seus pecados, em seus delitos, o fato de Deus se manifestar é o suficiente para que ele endureça o seu coração. O endurecer o coração de Faraó significa simplesmente ser quem é. A manifestação de Deus, Deus se manifestando, é o suficiente para endurecer o coração de Faraó. E Deus já havia falado isso lá atrás. O simples fato da verdade absoluta se manifestar é o suficiente para que o coração dos homens endureçam. E os fenômenos revelam algo. Eles não existem para consertar o homem. Eles existem para revelar a maldade no coração do homem. Que existe uma impiedade. Quando eu digo impiedade, ímpios não são necessariamente aqueles que não têm um título de cristão, não. A impiedade
estar no ser humano muito mais implícita e não se separa a impiedade por intermédio de um ritual, por intermédio de uma convicção que eu tenho por ter sido batizado ou participar de uma igreja. Não é isso. Não é isso que separa um ímpio de um cristão, não. Vejam, chegaram alguns homens perante João para ser batizado e João disse: não, vocês, raça de víboras, vocês estão tentando fugir da ira apenas. Mas não é arrependimento que vocês querem. Vocês não querem produzir frutos dignos. Assim como o Faraó. Faraó, que o que ele queria era fugir das consequências, mas ele queria continuar seguindo o seu próprio caminho. É um ímpio. E o ímpio, ele sente-se membro de uma supra-humanidade ungida, portadora de direitos especiais negados ao homem comum. E até mesmo inacessíveis. Ou seja, o ímpio acredita que o mundo lhe deve. E que ele tem direitos acima dos outros. E os seus direitos são sempre negados. É interessante pensar nisso. O que a Bíblia revela é que quando você tentar entrar em acordo com um ímpio, ele se apoiará amplamente nos regulamentos que ele tem. O ímpio, ele possui dois regulamentos. Um é aquele que ele utiliza para fazer o acordo com as pessoas. De forma que se as pessoas errarem contra ele, ele tem o regulamento que foi exposto para os dois. O outro regulamento é um que ele guarda só com ele não mostra. Ele só utilizará esse regulamento quando ele errar contra o outro. Então ele usará esse regulamento para se absolver. Ou seja, ele tem uma regra escondida, que essa regra está sempre a favor dele. Quando o outro errar, a regra que foi conhecida por nós dois será exposta. Mas quando o erro for nosso, eu agirei de uma maneira diferente porque tem um outro regulamento que você não conhecia. Ou seja, você estará sempre sendo pego de surpresa. Ele sempre estará certo porque ele terá sempre a regra do jogo. Uma você conhecia e outra não. E o cristão nunca vai tirar o pé da lama se ele não tiver consciência. Ou se ele acreditar que um ímpio não se converte apenas porque ele não entende as coisas, não conheceu o evangelho. Não. O pecado é muito maior, disse Caim. Existe uma oposição natural do homem para lidar com aquilo que é justo. E que muitas vezes, até mesmo ele entrando numa igreja, ele se opõe a reconhecer isso. Ele criou alguns acordos na sua vida. Acordos com pessoas, com igreja, acordos com o marido, com a esposa, com pais, com o trabalho. Mas quando ele se sentir ferido, quando ele se sentir em desvantagem, ele vai usar o outro regulamento que ele guardou escondido. Esse é o homem pecador. Ele sempre tem uma maneira de se justificar, que por sinal não é a mesma que ele utiliza para justificar o outro, é uma outra regra. Meu irmão, não acredite que você
irá transformar um mundo melhor. É interessante que existe uma pregação de um mundo melhor quando a Bíblia diz exatamente ao contrário. Quem anuncia o Evangelho não anuncia o Evangelho acreditando que o mundo vai ficar melhor, muito pelo contrário. Quem anuncia o Evangelho anuncia sabendo que ele não faz parte desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, é importante estar ciente de que existe uma atmosfera pecaminosa no mundo. Inclusive, que faz com que o ímpio diga que tudo aquilo que envolve compromisso, santidade, valores de Deus, valores da igreja, valores da família, tudo isso são algemas para prender o ser humano. Na verdade, ele se relaciona com o mundo como se todos conspirassem contra ele. Ele nunca é culpado de nada. Nesse caso é melhor dizer que não existe Deus, porque Deus mostra o pecado original. Então melhor é dizer que o pecado está no outro. Que eu sou assim porque o mundo me fez assim. Eu sou assim por culpa dos meus pais. Eu sou assim por culpa da sociedade. Mas a Bíblia diz que haverá um dia que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. E ali a verdade será esclarecida. Vejam, meus irmãos. O homem caído sempre possuirá duas regras, como eu disse. Isso para usar em seus relacionamentos. Aqueles que se prontificam a assumir relacionamento com ímpios. Bom, quando eu digo ímpios, eu acho que você já consegue entender o que eu quero dizer. Alguém que se opõe à verdade, a se quebrantar para a verdade. E quando você se relaciona com alguém assim, você está entrando numa fria. Porque ele possui duas regras. Uma você conhece antes de fazer o acordo com ele, e a outra ele só usará quando ele se sentir prejudicado. Ou seja, ele sonegou um regulamento que ele guardava dentro dele. Porque ele sabia, inclusive, que uma vez mostrando esse regulamento que ele tinha, o outro talvez tivesse a oportunidade de dizer, eu não quero seguir em frente. Então ele escondeu. Para que quando ele tivesse o domínio, ele pudesse mostrar que ele é a prioridade exclusiva no jogo da vida. Por isso que a Bíblia diz que não há comum acordo entre Deus e o mundo. Não pode haver acordo entre o cristão e o ímpio. É nesse sentido que a Bíblia diz. Porque você pensa que irá transformá-lo por causa do seu jeito de ser, por causa da sua maneira de ser cristão, por causa do seu testemunho. Não. Só quem transforma é o Senhor. O teu testemunho não transforma ninguém. O teu testemunho é uma ferramenta de Deus para transformar as pessoas. Mas não é Ele quem transforma as pessoas. Por isso, não se esforce para dar um testemunho. Seja um testemunho. É muito melhor ser um testemunho porque eu me aproximo de Deus do que uma espécie de forçação para tentar mostrar para as pessoas que eu sou aquilo que eu gostaria de ser. Queridos amigos e irmãos, vejam que o coração de Faraó está endurecido. O coração dos homens está endurecido porque existe uma atmosfera pecaminosa que envolve o homem de tal maneira que ele sempre fará com que as regras do jogo estejam do seu lado, para ele usar quando ele achar melhor. Agora, vejam, queridos irmãos, que os fenômenos eles revelam duas coisas.
que o homem é pecador e que o seu pecado ele jamais pode ser apagado pelo próprio homem e que os fenômenos não o consertam. Pode até ser que por alguns momentos ele mude de atitude, não porque se convenceu, mas por causa do medo do que vem pela frente. Mas só tem um fenômeno capaz de consertar e de transformar o homem, mesmo dentro de uma atmosfera pecaminosa e imersa no maligno, que é a manifestação do Verbo em carne. João capítulo 1, no versículo 1, acontecerá uma grande manifestação, a única que pode de fato consertar o homem, mesmo estando ainda vivendo dentro de um ambiente de pecado chamado mundo. No princípio era o Verbo, Cristo, a palavra. O Verbo, Cristo, a palavra, estava com Deus no princípio. E Cristo era Deus. Vejam bem, esse é o fenômeno. O único fenômeno que pode transformar o homem. Fazer ele reconhecer que ele não pode manter regras a seu favor. É a percepção de que o Verbo se fez carne. Que estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Veja que o versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a luz, por mais que os nossos olhos enxerguem alguma coisa, se houver densas trevas, como eu disse na quinta-feira, não haverá diferença entre um cego de nascença e aquele que enxerga, se eles estiverem imersos a densas trevas, pois ambos não enxergarão do mesmo jeito, só verão escuridão. Para que eles enxerguem é necessário a luz. E mesmo com a luz se manifestando, não significa que os homens se quebrantam. Mas a luz brilha para todos os homens. Por isso Deus envia um homem chamado João, para mostrar que Cristo é a luz. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Esta é a mensagem. Mas eu quero finalizar com um texto que está escrito em João capítulo 12. Depois você pode ler o capítulo inteiro. Mas é uma manifestação de Cristo. A partir do versículo 27, vamos ler do 27 ao 40. Agora a minha alma está perturbada. Aqui é Jesus falando. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, eles ouviram a voz, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Vejam, a multidão viu o que aconteceu com Cristo, uma voz falando com o Senhor, quando Jesus orava, mas uns dizem que foi um trovão, outros dizem que foi um anjo. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Vejam que o fenômeno é para revelar algo aos homens. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhes a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre.
E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Continuando. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Vejam, Jesus vai operar várias maravilhas, vários sinais. Eles vão ver, mas mesmo tudo isso não é suficiente para que eles se consertem. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhe, olha só, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Vejam, meus irmãos, mesmo com toda a manifestação de Cristo de maneira imediata diante daqueles homens, Jesus vai revelar que o coração deles está endurecido, porque eles se negam a enxergar, eles se negam a serem curados pelo Senhor. Eles negam-se a ouvirem a voz de Deus. Todo verdadeiro cristão precisa compreender que quando ele anuncia o Evangelho, ele anuncia para um mundo que está imerso em pecado, que está no maligno, e que isso é muito mais profundo do que aquilo que ele consegue imaginar. Mas a esperança é Cristo. O Espírito Santo foi dado, e é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E que cabe a cada cristão se prostrar seriamente todos os dias perante o Senhor. Todos os dias. Talvez você pense que em períodos de pandemia, tudo que você tem a fazer é se preocupar em se proteger para não ser infectado. Eu te garanto outra coisa no Evangelho. Existe uma doença muito maior que passa desapercebido por nós. Chama-se dureza de coração. E essa dureza de coração, ela se manifesta perante os outros. Ela se opõe a tudo aquilo que se chama instituição divina, família, Deus, igreja, país, respeito. Dá-se nome de democracia muitas vezes, quando na verdade é alguém que quer muitas vezes levar vantagem sobre o outro e que não respeita os valores de Cristo. Meus irmãos, cuidado quando você ouvia alguém dizer que os antepassados, na verdade, foram alguém que danificaram a nossa existência atual. Cuidado quando você sentir em seu coração que os seus pais, aqueles que existiram antes de você, eles na verdade te aprisionaram, que eles são retrógrados. Cuidado quando você ouvir essas coisas. Cuidado quando você, se comparando com o passado, se achar evoluído demais. Cuidado, sabe por quê? Porque nunca se viu, nunca foi possível perceber tanta insegurança como em nossos dias, tanta impotência como em nossos dias. Fala-se que os antecessores são atrasados e que nós
somos a sociedade evoluída. E em contrapartida, admite-se uma impotência em nossos dias. Uma fragilidade, uma fraqueza de tal forma que nem os pais conseguem ter segurança de que seus filhos estarão prontos, fortes o suficiente para lidar com o vasto mundo de pecado que tem pela frente. Vejam, se estivéssemos realmente nessa evolução toda, nós estaríamos tranquilos em relação aos nossos filhos, mas não é isso que acontece. Há um medo no coração dos pais em relação ao que será dos filhos. Eles têm medo de morrer, imaginando se seus filhos estarão preparados para lidar com a realidade atual. Como nós podemos dizer que nós estamos evoluídos? Como nós podemos julgar os que estiveram antes de nós? Acreditamos que estamos na frente se nós morremos de medo com o que pode acontecer com os nossos filhos. Que o Espírito Santo de Deus te guarde. Que o Espírito Santo de Deus te proteja e te fortaleça para que você ande na presença dele. Eu quero